Imagine abrir um antigo manuscrito, amarelado pelo tempo, e descobrir que ele foi escrito não por mãos humanas, mas, segundo o relato, pelo próprio diabo. Isso não é uma lenda qualquer, mas um evento que ocorreu em um convento na Sicília em 1676, envolvendo uma freira chamada Maria Crocifissa della Concisione. Ela alegava que, durante uma madrugada aterrorizante, foi possuída por Satanás e forçada a escrever uma carta misteriosa, uma carta que por séculos desafiou a compreensão de todos. O manuscrito permaneceu incompreensível por quase 350 anos, sendo descrito como um texto legível, escrito em um código supostamente satânico. Muitos tentaram decifrar seu conteúdo, sem sucesso. Até recentemente, cientistas, utilizando ferramentas de inteligência artificial, finalmente conseguiram traduzir a enigmática carta. E o que eles encontraram? Palavras que gelam a espinha, vindas, supostamente, do próprio príncipe das trevas. Mas, afinal, o que realmente aconteceu naquele convento? O que diz a misteriosa carta que intrigou gerações? E por que demorou tanto para ser traduzida? Neste vídeo, vamos desvendar o mistério por trás da carta do diabo e revelar seu conteúdo perturbador. A história de Maria não é apenas um relato obscuro, é um dos mistérios mais bizarros e intrigantes da história religiosa. A ideia de uma freira dedicada à fé católica ter sido possuída por Satanás é chocante por si só. No entanto, o que torna essa história verdadeiramente singular é a própria carta, um documento físico que permaneceu em um estado de total mistério por séculos. Por que isso aconteceu? Por que o diabo, se é que foi realmente ele, escolheria uma freira devota para transmitir sua mensagem? E por que essa mensagem foi escrita em um código que ninguém poderia ler? A resposta pode residir no contexto histórico da época. O século XVII foi um período em que o medo do inferno e a influência do sobrenatural estavam profundamente enraizados na cultura europeia, especialmente dentro da Igreja Católica. A presença do diabo era sentida em cada esquina, e o medo de possessões demoníacas era algo que frequentemente resultava em punições severas ou exorcismos. Maria Crocifissa, como muitas outras freiras de seu tempo, vivia em um mundo onde o pecado e a salvação eram temas constantes de preocupação. A própria ideia de ser possuída por Satanás teria sido uma das maiores provações de fé que alguém poderia imaginar. No entanto, a freira não foi apenas aterrorizada pela presença demoníaca. Ela foi forçada a agir contra sua vontade. O resultado? Uma carta escrita com símbolos indecifráveis, que permaneceu uma incógnita por séculos. Além disso, muitos estudiosos sugerem que Maria poderia estar sofrendo de uma condição psicológica não diagnosticada, o que poderia explicar o fenômeno de possessão e o comportamento incomum de escrever em um estado de transe. Outros acreditam que ela realmente estava em contato com forças além da nossa compreensão. Mas há algo mais. Algo que faz essa carta ser única. Diferente de outros relatos de possessão, há uma prova física, a carta. Um documento real, guardado no convento até hoje, esperando para revelar seus segredos ao mundo. Por que o diabo falaria por meio de uma freira? O que ele desejava comunicar? Vamos agora explorar como essa misteriosa carta foi escrita e o processo de sua tradução após séculos de especulação. Na madrugada de 11 de agosto de 1676, Maria Crocifissa, uma freira devota do convento beneditino de Palma de Montechiaro, acordou em um estado de terror absoluto. Ao seu lado, uma carta escrita à mão, usando um idioma incompreensível, em caracteres que ninguém na época poderia decifrar. Ela afirmava que, durante a noite, havia sido possuída por Satanás, que a forçou a escrever a mensagem em uma língua misteriosa. A cena era aterrorizante. Maria estava coberta de suor, exausta, e as outras freiras se lembram de vê-la em um estado de profundo pânico, como se tivesse presenciado algo além da realidade terrena. Segundo o relato da própria freira, enquanto lutava contra a presença demoníaca, ela era incapaz de controlar suas mãos, que se moviam sozinhas, transcrevendo a mensagem do maligno. A carta, escrita em uma mistura de símbolos desconhecidos, deixou todos no convento e na região perplexos. Não era latim, não era italiano, tampouco qualquer outra língua conhecida. Para os estudiosos da época, o documento era ilegível, um quebra-cabeça que ninguém conseguia montar. A Igreja, por sua vez, tratou o evento com cautela. Enquanto alguns acreditavam que a freira havia sido vítima de uma possessão real, outros suspeitavam que a carta fosse resultado de um surto de histeria ou uma condição psicológica não compreendida para a época. O tempo passou, e a carta permaneceu arquivada no convento, como uma relíquia misteriosa de um evento sobrenatural.
Muitos tentaram traduzi-la, mas todos falharam. A mistura de caracteres não correspondia a nenhuma linguagem humana reconhecível. A verdadeira virada nos eventos veio somente em 2017, mais de 340 anos após a criação da carta, quando cientistas decidiram usar uma abordagem moderna para tentar decifrar o conteúdo. Utilizando um software de decodificação baseado em inteligência artificial, os pesquisadores conseguiram, finalmente, traduzir parte do que estava escrito. O resultado foi, no mínimo, perturbador. A tradução revelou uma mensagem que parecia ser uma espécie de manifesto contra Deus e a religião. As palavras diziam que Deus é inútil e que o sistema religioso era uma invenção humana para controlar as mentes fracas. Havia também menções à Santíssima Trindade, chamada de Far dos Mortos, e outros insultos ao cristianismo. Porém, o que torna essa carta ainda mais intrigante é que ela não segue uma linha lógica contínua. As frases parecem fragmentadas, como se a freira estivesse sendo forçada a escrever pensamentos aleatórios e desconexos, vindos de uma mente caótica, ou talvez, de algo não humano. Como algo tão inacreditável pôde ficar sem solução por tanto tempo? Será que foi realmente o diabo? Ou a mente de Maria crucifissa brincando consigo mesma? E se as traduções modernas são confiáveis, o que isso diz sobre a origem desse texto? Agora que conhecemos o processo por trás da escrita da carta e sua recente tradução, estamos prestes a chegar ao ponto mais eletrizante desta história, o clímax, onde os relatos e as descobertas mais surpreendentes sobre a carta serão revelados. E se você está gostando dessa história e quer acompanhar mais mistérios como este, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum conteúdo novo. Agora chegamos ao ponto mais sombrio e enigmático dessa história. Quando os cientistas finalmente decifraram o conteúdo da carta, o que emergiu foi uma visão perturbadora, um amontoado de insultos e provocações contra a fé cristã. A própria existência de Deus foi questionada, sendo chamada de uma invenção e de algo inútil. A Santíssima Trindade foi ridicularizada, descrita como Far dos Mortos, uma ofensa chocante à doutrina central da Igreja Católica. Mas não era só isso. Outras frases desconexas mencionavam homens tolos sendo controlados pelo sistema religioso, insinuando que a fé era um mecanismo para aprisionar as pessoas. A linguagem, caótica e cheia de fragmentos, parecia ser propositalmente construída para confundir. Era quase como se quem quer que tenha escrito o documento estivesse tentando desafiar a própria estrutura da lógica humana. Muitos acreditam que a carta realmente refletia as palavras do diabo, já que o teor blasfemo é coerente com aquilo que, segundo as tradições religiosas, seria uma comunicação direta com forças demoníacas. Mas, enquanto alguns afirmam que a freira estava sendo manipulada por Satanás, outros teorizam que ela poderia ter sofrido de algum transtorno mental, talvez uma espécie de distúrbio de dissociação ou esquizofrenia, condições que ainda eram desconhecidas no século XVII. A carta também continha símbolos que não pertenciam a nenhum alfabeto humano. De acordo com os pesquisadores, alguns desses caracteres foram provavelmente inventados pela própria Maria Crucifissa, o que aumenta ainda mais o mistério. Seria isso um sintoma de sua possessão, ou algo que sua mente perturbada criou para expressar uma realidade interna que ela não conseguia verbalizar? A inteligência artificial conseguiu decifrar cerca de 70% da carta, mas os 30% restantes continuam um mistério. O que será que essas partes ocultam? São palavras que ainda hoje permanecem indecifráveis, deixando um vazio de respostas. E esse vácuo, para muitos, só alimenta a crença de que algo verdadeiramente sobrenatural estava em jogo. No fim das contas, a mensagem revela mais do que simples blasfêmias. Ela nos desafia a considerar a possibilidade de que algumas coisas além da nossa compreensão podem, em algum momento, interferir diretamente no mundo humano. Se foi o diabo, um distúrbio psicológico, ou algum outro fenômeno ainda não explicado, o fato é que esta carta continua a assombrar tanto religiosos quanto cientistas até hoje. Mas o que aconteceu com a freira? O que aconteceu com Maria Crucifissa após esse episódio? A mudança em sua vida foi dramática, e é exatamente isso que exploraremos agora, em um desfecho tão intrigante quanto o próprio documento. Após o episódio da carta, a vida de Maria Crucifissa della Concisione nunca mais foi a mesma. Ela passou de uma freira comum a uma figura de extremo mistério dentro do convento. Embora tenha sobrevivido ao incidente, sua saúde mental e espiritual foram profundamente abaladas. Relatos históricos sugerem que ela continuou tendo episódios de grande tormento, com surtos ocasionais de gritos e agitações inexplicáveis. O convento, por sua vez,
mergulhou em um clima de tensão e temor. As outras freiras começaram a ver Maria com desconfiança, acreditando que ela ainda poderia estar sob influência demoníaca. Exorcismos e preces eram realizados constantemente, mas nada parecia apaziguar a inquietação em torno de sua presença. Alguns diziam que ela continuava a ouvir vozes, enquanto outros acreditavam que ela estava em constante luta contra as tentações do maligno. O mistério da carta trouxe mudanças não apenas à vida de Maria, mas também ao convento como um todo. A igreja local, temendo repercussões, manteve o caso sob sigilo o máximo possível. Eles não queriam que rumores de uma freira possuída pelo diabo se espalhassem e afetassem a reputação da ordem religiosa. No entanto, o manuscrito continuou a atrair curiosos e estudiosos ao longo dos séculos, tornando-se uma relíquia sagrada, mas envolta em uma aura de maldição. A mudança mais dramática, no entanto, foi interna. Maria Crotifissa se retirou ainda mais de suas irmãs de fé, tornando-se quase uma reclusa dentro do próprio convento. Em seus últimos anos, ela não voltou a escrever ou manifestar nada parecido com a carta diabólica, mas seu comportamento permaneceu marcado pelo trauma daquele evento sobrenatural. Ela faleceu em 1699, levando consigo o mistério de sua possessão. Para muitos, o caso de Maria não foi apenas uma tragédia pessoal, mas um reflexo das batalhas entre o bem e o mal, travadas não apenas nos céus, mas também na mente e na alma dos humanos. O documento que ela escreveu, independentemente de sua origem, continua a representar um símbolo dessas lutas internas e espirituais. Mas o mais impressionante é que, mesmo após sua morte, a carta continuou a causar impacto. Ela permanece guardada no convento, como uma lembrança perturbadora da noite em que o diabo, ou algo que se fazia passar por ele, supostamente se manifestou na terra. Agora que já compreendemos as mudanças e o impacto desse evento na vida da freira e de todos ao redor, resta-nos encerrar este mistério, revisitando as perguntas que ainda não foram respondidas. Chegamos ao fim dessa história assombrosa, mas as perguntas que ela levanta permanecem. A carta escrita por Maria Crotifissa della Concisione continua sendo um dos mistérios mais intrigantes da história religiosa. Mesmo com os avanços da tecnologia e a recente tradução, uma parte crucial do documento ainda permanece indecifrada. O que essas palavras ocultam? Será que elas contêm revelações ainda mais perturbadoras ou segredos que jamais serão compreendidos? A narrativa, que combina fé, mistério e possessão demoníaca, desafia nossa compreensão da realidade. Seria essa carta uma manifestação do mal em sua forma mais pura, um aviso de Satanás contra os caminhos da fé? Ou seria uma criação da mente humana, atormentada pela pressão religiosa e psicológica de sua época? Independentemente das respostas, a carta do diabo deixou uma marca duradoura. Ela não é apenas um objeto físico, mas um símbolo de nossos medos mais profundos e da batalha constante entre o bem e o mal, dentro e fora de nós mesmos. O documento desafia a lógica, as crenças e as fronteiras entre o natural e o sobrenatural, e mesmo após séculos, continua a instigar aqueles que buscam desvendar seus segredos. E o que dizer de Maria? Até hoje, seu nome é lembrado como a freira que, possuída pelo diabo ou não, escreveu uma carta que ninguém foi capaz de entender completamente. Ela, que dedicou sua vida a Deus, foi escolhida, ou talvez amaldiçoada, para ser o canal de uma mensagem sombria que até hoje nos perturba. Se foi uma possessão verdadeira ou um surto de loucura, é algo que talvez nunca venhamos a saber com certeza. O que podemos afirmar é que esta carta é uma janela para um mistério mais profundo, um lembrete de que o desconhecido, o inexplicável, sempre estará à espreita, pronto para desafiar nossas crenças mais profundas. E agora, tendo chegado ao fim dessa narrativa sombria, deixo uma última reflexão. Até que ponto o que vemos e o que acreditamos é moldado pelo desconhecido? E mais importante ainda, você teria coragem de enfrentar os segredos que ainda estão ocultos nesse misterioso manuscrito? Se você ficou intrigado com essa história e quer explorar outros mistérios como este, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo para você.